O Espírito Santo completa 45 anos e comemora a data com uma série de palestras para você. O objetivo dessa série de palestras é entender o funcionamento das cadeias produtivas no Espírito Santo e auxiliar no desenvolvimento dos profissionais capixabas. O tema da nossa palestra esta noite é Tetraedro Ecológico e os Geoambientes. É uma visão macro e micro de como identificar e manejar os geoambientes. Quem vai fazer a palestra com a gente essa noite para falar sobre esse assunto é o engenheiro agrônomo capixaba de Santa Teresa e professor da Universidade Federal de Viçosa. Eu vou pedir licença para ler o currículo do nosso entrevistado desta noite. João Luiz Lani é coordenador do NEPUT, Núcleo de Estudos de Planejamento e Uso da Terra, do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. Lani coordenou o Atlas de Ecossistemas do Estado do Espírito Santo. O professor Lani é doutor em Solos e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Viçosa e pela Florida University e pós-doutor em Organic Farm pela Wageningen University, Holanda. Entre suas muitas atividades profissionais, desenvolveu sua dissertação de mestrado no Vale do Rio Itapemirim e a tese de doutoramento no Delta do Rio Doce, onde identificou a formação de desertos químicos como causa da drenagem desordenada no Vale do Suruaca. Atualmente, desenvolve trabalhos de planejamento de uso de solos para a Elera, Energias Renováveis S.A., empresa de produção de energia elétrica. Treina o staff da República do Suriname para elaborar um planejamento do uso da terra. E implanta um refúgio ambiental de mais de 1 milhão de árvores na Bahia e 120 mil árvores em Barbacena. O professor Lani atua em um programa de educação ambiental com o treinamento de mais de 2.000 crianças em todo o Brasil e faz parte da equipe do Programa Antártico Brasileiro. Agora nós vamos ficar com o professor Lani. Aproveitem ao máximo a nossa palestra dessa noite. Professor, boa noite, é com você. Boa noite. Eu agradeço a sua apresentação e também a Mútua pela oportunidade de estar aqui discutindo assuntos tão importantes para a sociedade. E que nessa noite nós vamos intitular como o Tetraedro Ecológico e os Geoambientes. Na verdade, a nossa preocupação toda é como enxergar o meio ambiente. E o tetraedro é uma visão que nos ensina muito. E mais uma vez, comentando aqui, que a ciência é para a vida e conhecer para conservar. Sem o conhecimento não há esse entendimento. Então vejam bem, o que é o tetraedro ecológico? Essa ideia vem muito de um questionamento. Olha que coisa interessante. Por que nós temos mata amazônica, nós temos mata atlântica, nós temos cerrado, nós temos caatinga, nós temos restinga aqui no Espírito Santo, ao lado de uma mata extraordinária. Por que nós temos esses diferentes ambientes? Nós temos, por exemplo, o cacto, as cactáceas em cima das rochas. Tudo isso são diferentes ambientes. E esse tetraedro ecológico, ele passa a nos ensinar como ver isso. Porque o que é importante aqui é o solo. Mas quando eu olho uma terra, nós chamamos de solo, a terra é uma visão muito mais ampla, não é? Nós temos a terra com T minúsculo e a terra, o planeta com T maiúsculo. Mas aqui é a nossa terra, onde é que nós pisamos? Eu preciso enxergar o outro lado. O outro lado nada mais é do que clima, o clima da terra. Então, por que nós temos mata amazônica exuberante? Porque chove muito. Qualquer deserto, do nosso deserto do Saara, se começasse a chover muito, aquilo se transformaria numa mata. Mas você pode pensar, então todo lugar que chove muito nós vamos ter a mata? Não, não. Olha que coisa interessante, né? Quando chove lá
no Pico da Bandeira, quando chove lá no Corcovado, a água não para na rocha. Ali você tem um microambiente. Então é nesse aspecto que nós queremos mostrar para vocês essa visão, que existe uma interação entre o solo e o clima. Lembra lá no Nordeste? Nós temos água salobra, água cheia de sal, que é impossível beber, ou que faz mal beber. Não é isso? Então, por que isso? Porque, na verdade, no lugar que chove pouco, nós temos solos poucos desenvolvidos, e dali nós temos alguns elementos, que é o sódio, que foi parar no mar. Eu faço uma comparação para os nossos alunos muito interessante, que é o nosso pó de café. Quando eu tenho o pó de café novinho, que está ali no coador, eu passo a água quente, eu tenho cafeína, um café forte. Mas se nós continuarmos a passar, jogar mais água quente, mais água, daqui a pouco eu tenho um café fraco. Aí você pode dizer, olha, eu tenho ali no meu coador um café. Eu diria, você tem borra de café. É isso que acontece na Terra. A água lixivia, ela leva os nutrientes, ela empobrece e ela transforma aquele solo um solo velho, que aqui no Brasil nós chamamos de latossolos. É um nome complicado, mas não se preocupe com isso. Mas qual que é o nosso ponto de vista que é importante? É que existe uma interação entre o solo e a chuva, o clima, o pé do clima. Isso aqui vai definir o outro lado, a vegetação. Por isso que eu tenho cerrado, por isso que eu tenho mata. Por isso que aqui quem vai para Guarapari vai ver do lado esquerdo, aquele areal, a restinga. Não chove ali do lado, nós não vamos ter nas montanhas as matas. Por que tem o restinga? Porque a areia não segura a água. Ali precisa de uma nova estratégia da natureza, com plantas coriáceas, espinhosas, outro ambiente. E é isso que nós queremos chamar a sua atenção, ou a nossa atenção. A natureza, ela trabalha com diversos ambientes. E essa visão do tetraedro que é importante. E daí nós vamos ver lá na ponta aqui do nosso tetraedro a condição que eu coloquei homem. O que é homem? É a condição socioeconômica. Se eu pego um ambiente que chove bem, terra boa, a terra vai ser maravilhosa para mim. Agora, se eu pego um outro ambiente que chove pouco, ou terra arenosa, vai ser muito pior. Mas olha que coisa ruim. Os impostos são os mesmos. Tanto quem vive numa terra boa, quanto quem vive numa terra ruim. E nós precisamos trabalhar isso de uma forma mais inteligente. Quem produz com mais facilidade deveria pagar mais. E que tem maior dificuldade, pagar menos. As nossas leis, elas não podem ser igualitárias, têm que ser justas. A lei é justiça e não igual. Então, nesse entendimento, nós vamos ver isso. Nós vamos ver que todo esse aspecto aqui do Brasil, nós temos diferentes ambientes. Quando as pessoas questionam assim, olha, se a Amazônia parar de chover, o que vai acontecer? O Cerrado avança para a Amazônia. E se no Cerrado chover muito? A mata vem para cá. Não é mesmo? E lá na Caatinga? Né? Na Caatinga, lá no Nordeste. Lá, como chove pouco, as plantas se adaptaram a um ambiente com pouca chuva. Ela vai vir para o Cerrado? Não, por que não vem para o Cerrado? Porque no Cerrado não tem uma coisa muito importante para elas, nutriente. Então não vem para cá, porque falta nutriente. E o Cerrado pode ir para lá? Não vai para lá, por quê? Porque falta água. Então começa esse aspecto maravilhoso que é definição de macroambiente e microambiente. A natureza faz o pequeno e faz o grande. Daí, o que é importante para nós é nós enxergarmos isso. Por isso que nós trabalhamos com a natureza como a mestra. E aqui embaixo, nesse slide, tem uma coisa maravilhosa, a interdependência, a lei do universo. E nós estamos vendo isso, né? Polui o rio, polui o mar. Não é isso? É o solo daqui, lençol freático, tudo está interligado. E essa interdependência que nós temos que observar. Porque senão nós vamos agir de uma forma aleatória. Às vezes acertamos, às vezes erramos.
mas nós não podemos mais errar, porque a situação já está crítica. Tá bom? Então vejam bem, a primeira coisa que nós temos que ver é o todo. Olha o nosso Brasil aqui. E não é só o nosso Brasil na atualidade. Nós temos que ir lá no passado para verificar. E existe uma coisa aqui que é importantíssima para nós. Sabe qual que é? O solo é um corpo histórico. Ele é um museu. Se você entrar dentro desse museu, você vai ver o que aconteceu no passado. Dá uma olhadinha e percebe aqui, por exemplo, olha aqui lá na Amazônia, olha como é que esse estreito aqui do lado direito. Olha que quando eu vou para a esquerda, vou lá, né, para os Andes, a área é muito maior. Por que razão? Lembra de Sócrates? Sócrates é importante aí, ele questiona. Afinal de contas, por que isso? Porque é uma coisa muito aqui difícil de acreditar, né? Mas eu posso passar para você com uma certeza muito grande. O rio Amazonas, ele corria para o Pacífico. E hoje ele corre para o Atlântico. A cadeia dos Andes, ela subiu. E ao subir, ela inverteu o curso desse rio. E ela criou aqui uma grande bacia. Nós não temos pedra, rocha nessa região de sedimentos. Mas nós temos ali solos extremamente ricos em cálcio e magnésio, porque era um fundo de uma grande bacia, como é o nosso mar hoje. E observam bem que isso nos criou um problema. Às vezes, aquilo que é problema é solução. Os rios são todos cheios de meandros, cheios de curvas, como se fossem cobras. Para a natureza é muito bom, porque cria, né, vários ambientes. Mas para nós que estamos usando, né, o transporte fluvial, você anda e não sai do lugar. Ele não é retilíneo. E isso demonstra para nós uma coisa maravilhosa, né? Nós precisamos entender essa visão tetraedral. E dá uma olhadinha agora, olha aqui como é que nós podemos observar, né? Um ponto importantíssimo aqui do lado direito, aqui no nosso slide. Estão observando aqui, ó, a Serra do Divisor, ao Andes subindo aí. A Cordilheira dos Andes subindo. Então, é natural. Mudou tudo. Olha como é que a natureza muda tudo. Olha como é que ela modifica. E essa visão é importante. E aqui nós vamos ver o Brasil dentro daquilo que eu comentei, né? O que eu comentei com vocês? Observam bem, nós temos o Planalto Central, área plana, cerrado. Nós vamos para a direita, o que nós vamos encontrar na direita? A Caatinga, um outro clima. Nós vamos para a Amazônia, vamos encontrar um clima pluvioso, mata. Por que esses diferentes macros ambientes? Visão tetraedral. Terra e solo. O solo do Cerrado, ele não é diferente do solo da Amazônia. A única diferença é chuva. A chuva é que faz a diferença. Como nós fazemos a diferença aqui no Espírito Santo. Você vai ter restinga ao lado de mata. Compreender tudo isso é uma forma de nós agirmos de uma forma inteligente para com o meio ambiente. Ok? Então vejam bem, aqui nós demonstramos nesse slide a evolução da paisagem. Afinal de contas, por que nós temos o nosso mar de morros? Né? Quem vai aqui para a zona da mata? Nós temos aqui em Linhares, por exemplo, a área plana. Por que Linhares é plano? Não é? Quem vai para o sul da Bahia, plano. Tudo é sedimento. Tudo veio lá de Minas. Tudo veio material lá do interior do Brasil, dissecou a paisagem. Só que esse rio ainda não chegou lá em Brasília. Não chegou no Planalto Central. Por isso que nós temos as grandes áreas do Planalto Central que hoje são utilizadas no agronegócio. Mecanização. Olha como é que nós passamos a entender as coisas. Mas, por outro lado, não tem água de superfície. São áreas extremamente planas, sem rio nenhum. Aqui não. Nós temos essa morraria toda, mas você virou um lado, virou outro, você encontra uma nascente, você encontra um córrego, você encontra um rio. Lá não, os rios são distantes uns dos outros. Então, essa compreensão que é altamente importante dentro da visão do tetraedro ecológico. O tipo do ambiente, o solo, voltado com o clima, define a vegetação. Aqui no Espírito Santo tem uma outra coisa maravilhosa. Essa parte aí de Domingos Martins, nós encontramos o capim-gordura, Melinos minutiflora.
Mas quem vai para Colatina, vai para Valadares, sabe o que você encontra? Colonial. Pânico máximo. Pecuária. Por quê? Lugar quente, chove pouco, terra rica. Um capim que é muito mais vantajoso para criar o gado. Aqui na nossa serra, Domingos Martins, o capim não. É um capim que não suporta fogo, ele não suporta pisoteio, né? Ele não é tão bom para a pecuária. Por isso que as grandes fazendas vieram para cá. E os pequenos agricultores subiram na região do Domingos Martins. Você vai vendo que até nos aspectos sociais você tem essa influência do tetraedro ecológico, dessa visão ecológica. Tá bom? Então aqui, o que nós queremos mostrar? Que nessa visão do tetraedro nós temos diferentes formas. Olha como é que a natureza trabalha com as diferentes formas. Você tem convexo, você tem côncavo. É isso que nós temos que entender. Não é simplesmente uma área que se chegou, não. Nós precisamos entender cada ambiente, né? E aqui, olha que fantástico esse bloco diagrama. Vai me mostrar aqui uma coisa muito interessante. Olha o fundo aqui plano. Ó. O fundo está plano, nós chamamos de terraço. Isso é depósito. Ok? Depois eu tenho aqui uma outra área aqui, ó, que é a grota. O pessoal chama de grota. É aqui que surge a nascente. Mas eu tenho áreas íngremes. Aonde que eu deveria deixar a nossa reserva legal, a nossa floresta? Nessas áreas aqui, olha. Nessas áreas íngremes. Por quê? Porque as áreas mais íngremes terão maior energia da água. E a floresta iria preservar melhor. E aqui no topo nós poderíamos usar. Mas nós não temos, infelizmente, essa percepção do planejamento, do conhecimento, do entendimento, que cada ambiente precisa ser entendido. Daí o arquiteto do meio rural, o engenheiro do meio rural. A compreensão e a natureza vindo ao nosso encontro e nós indo ao encontro dela para que nós possamos entender e fazer um planejamento adequado. Porque só com conhecimento nós vamos planejar para agir. Senão, fica difícil. Ok? Então, olha aqui agora, nós estamos querendo mostrar esses diferentes ambientes. Olha o pedoclima aqui, a gente chama isso de pedoclima, que é o clima da Terra. O que é o clima da Terra? Aqui onde é que nós temos a palavra mesófita, isso quer dizer que a Terra aqui é mais profunda, guarda mais água. Eu vou ter uma vegetação melhor. E nesse lugar aqui que nós chamamos de xerófita, o solo é mais rasinho, guarda menos água. Aí a planta tem que se adaptar ali. Agora, como é que eu lido com esses dois ambientes? As coisas não são iguais. E não sendo iguais, nós não podemos dar o mesmo tratamento. Ok? Não é? Olha aqui outro slide que nós costumamos apresentar, que é importante nós entendermos. Olha do lado de cá, olha. Do lado de cá, a água está suja, cheia de lama. Do outro lado, a água está límpida. Opa, peraí, o que é que houve? Não é? Erosão do lado de cá, uma pessoa leiga vai dizer, erosão, é isso, o cara está degradando. Nada disso. É um tipo de rocha. Olha do lado de cá, vocês vão perceber que existem algumas rochas, e olha aqui como é que o solo é vermelho. Esses solos vermelhos, ele tem, na sua maioria, cuidado com esses detalhes, ele tem uma argila, que nós chamamos de argila dispersa em água. Essa argila ela entra pelo dentro do solo e ela chega até o corpo hídrico, sujando a água. Do outro lado, não. O outro lado é o gnais. É um outro tipo de rocha, que não tem esse tipo de argila, que não desenvolve esse comportamento. E, nesse caso, a água está límpida. Agora, você pode fazer uma série de analogias aqui. Observe do lado de cá, vocês vão ver plantas aquáticas. Do outro lado, eu não tenho. Por que eu não tenho do outro lado? Porque a água é muito mais pobre. Do lado de cá é uma água muito mais rica. Se eu tiver um rio na Amazônia do lado de cá, vai ter muito mais peixe. Do outro lado, não. Menos peixe. Olha como é que são as lições da vida. Olha como é que mostra de uma forma fantástica. Não é isso? Então, nós podemos entender a natureza sobre essa ótica do tetraedro ecológico. E aqui nós queremos trazer para vocês, aqui, desculpe aqui o inglês e tudo, mas que nós precisamos ter uma visão global. Você entende o todo, nós vimos lá o Brasil, nós vimos a América do Sul, e você vai até o detalhe. É o macro, é o micro,
é o macro, é o micro. Você vê o detalhe aqui e você leva no total. Por isso que você vê um solo cheio de água numa bacia e você vê a bacia. Essa é a visão holística, essa visão tetraedral, essa visão do todo. Você compreendendo, tendo conhecimento, aí sim, você vai tomar a decisão correta. E uma coisa importante, às vezes, nós nem sabemos o que decidir. Mas se você admite que você não sabe, já é uma grande decisão. Porque nós não podemos mais, entre aspas, chutar. Eu costumo dizer, na academia nós podemos errar, mas na vida profissional não, porque nós complicamos a vida dos outros e a nossa própria vida. A responsabilidade é muito maior. Agora mesmo eu estava em casa e o aluno disse assim, professor, faz o meu novo plano de estudo, porque eu tomei pau na disciplina A, B, C, várias disciplinas. Ele foi prejudicado e a família dele. Agora imagina ele fazer um projeto em que um prédio cai, em que as construções são indevidas. Por isso que nós devemos dar valor. Uma coisa que é importante que eu vou dizer agora, não é somente a diplomação, mas o conhecimento. CREA exige o diploma, mas nós, integrantes, engenheiros, profissionais, nós temos que ter o conhecimento para dar honra ao nosso diploma. Tá ok? Então, por isso que nós estamos aqui tentando ajudar essas reflexões. Aqui está o nosso, né? Nós já até mostramos lá, lembram, né? Dos Andes subindo e mudando toda aquela região. E nós vamos mostrar uma coisa que é importante. Lembra lá, eu falei do solo? Do solo? Por que o solo é importante? Porque o solo aqui, nós vamos usar esses nomes feios aqui, ó, pedosfera, ele interage com a atmosfera, ele interage com a água, ele interage com as plantas, ele interage com uma rocha. Então, quando eu separo o solo, quando eu boto o pé numa várzea, lembra da várzea? E coloco o pé num outro local, são dois ambientes completamente diferentes. Chover, chove no mesmo lugar, mas os ambientes são diferentes. Tem a braquiária do brejo, a braquiária do morro. Completamente diferente. E é isso que nós precisamos entender. Ok? Então, nós vamos aqui, caminhando um pouco mais, aqui nós estamos vendo uma área de restinga. Desculpe, uma área de caatinga, não de restinga. E qual que é a lição aqui? Olha que coisa maravilhosa que nós podemos entender aqui. Vejam bem, olha como é que as plantas estão dispersas umas das outras, distantes umas das outras. Lá na Amazônia, não. Mata Atlântica, não. Você vai ver planta em cima de planta, uma em cima da outra, uma competição tremenda. Isso demonstra uma coisa importante para nós. A água dispersa as pessoas. Olha como é que as árvores estão distantes umas das outras. Porque está faltando aqui uma coisa extremamente importante, água. Então, quando eu pego lá na academia e diz assim, planta milho, 1 metro de distância das linhas, 5 plantas por metro linear, eu digo, onde? Em que ambiente? Se chove mais, eu posso até juntar um pouco mais, mas se chove menos, eu não posso colocar as mesmas plantas competindo pelo mesmo copo de água. É isso que nós temos que entender. E a natureza nos mostra isso. Olha como é que o ambiente cheio de espinhos, cheio de cactos. Por isso lá, olha a adaptação do homem. Vocês vão ver a roupa de couro, porque essa roupa nossa aqui vai rasgar. As pessoas às vezes são cegas porque bate aqui o espinho nos olhos. Então é um outro ambiente. É por isso que nós temos que entender tudo isso aqui. E aqui, olha que interessante também. Sabe onde é que nós estamos aqui? Em Roraima. Olha a água, secou toda. Alguém fala da Amazônia? Lá em Roraima, sabe o que nós temos? Nós temos esse ambiente aí. Um ambiente sem mata nenhuma, sem vegetação nenhuma, uma vegetação de gramínea. Sabe por quê? Porque chove muito em pouco tempo. Em 4 meses, cai 2.000 milímetros. Isso é praticamente 2 vezes o que chove aqui no Espírito Santo. E depois, nos outros meses, um calor intenso e não chove mais. Aí as plantas têm que se adaptar por aqueles 8 meses sem chuva. Olha como é que é diferente as coisas no nosso Brasil. Olha aqui o outro ambiente.
Olha, Roraima, Amazônia, ok? Olha o capim como é que está. Olha a situação, tudo seco. Isso pega fogo numa facilidade muito grande. As pessoas vão aqui pescar nos rios, até porque os rios secam, né? Os peixes começam a aparecer, eles vão lá pegar e na beira do rio eles vão fazer o foguinho para comer o peixe. E aquele fogo pega e destrói tudo. Eu vi aqui um incêndio, uma coisa horrível. A Amazônia. As pessoas falam da Amazônia como se entendesse da Amazônia. Aquilo é um mundo, não é? Que nós precisamos compreender melhor. E aqui nós estamos mostrando os diferentes ambientes. Olha o rio aqui. Olha onde é que ele coloca o café, né? Onde é que ele colocou a capineira. Esse rio vai encher. Então não pode botar o café aqui na beira do rio. Por que não pode? Porque vai inundar. Então nós aprendemos isso, não é? Semelhantemente aqui. Olha, observa bem os outros ambientes. Olha como é que é todo cheio de, né? Cheio de curvas, né? De ambientes, de árvores. Tudo isso é uma linguagem que nós temos que entender e nos aperfeiçoar nela. Perfeito? E aqui nós concluímos. Eu acho maravilhoso, maravilhosa essa expressão da Cora Coralina. O saber se aprende com os mestres. Observam bem, o saber se aprende com os mestres, a academia. Mas a sabedoria só com o corriqueiro da vida. E é por isso que nós estamos à busca da sabedoria. Sabedoria é muito além daquilo que nós fazemos. A sabedoria é saber tricotar o conhecimento. Às vezes nós temos conhecimentos estanques, mas nós precisamos tricotar. E quando você vê alguém fazendo um bordado, você olha lá do outro lado. Você vai ver todas aquelas cores, aquelas linhas, que você não vê nada bonito. Mas quando você vira para o lado de cá, você vai ver algo muito bonito. Eu gostaria talvez de dizer isso. O outro lado é o conhecimento. O conhecimento que nós obtemos na academia. Eu não estou menosprezando de forma nenhuma o conhecimento. Mas nós temos que virar o outro lado e darmos valor àquilo que é a sabedoria. E a natureza, ela carece de sabedoria para que nós possamos lidar com ela. Ser uma companheira, ser alguém que está nos ajudando e nós aliados dela e não para dominá-la, não para estarmos aqui como homens no sentido de colocar nela um cabresto, porque ela é a nossa ajudadora e nós precisamos entender isso. Muito obrigado. Antes de darmos início às perguntas ao professor Lani, eu gostaria de mostrar a você que nos assiste as vantagens de ser um associado Mútua. Professor, diante de tudo que o senhor colocou, da importância do conhecimento, de saber identificar esses ambientes, eu queria saber qual é o principal erro que o senhor identifica nessa relação do produtor rural, por exemplo, com essa questão do solo, da chuva, da vegetação. Eu acho que nós, como sociedade, nós temos que dar maior valor ao meio rural. Nós temos a conotação do meio urbano, que o meio rural, ele é uma colônia. E nós trazemos isso desde o nosso descobrimento. Olha a palavra, a pessoa diz assim, o que você tem? Eu tenho uma colônia. E da colônia vinha tudo. E não volta nada. Né? E nós temos uma desvalorização muito grande daquilo que é rural, ao caipira. Agora que o pessoal começou a entender que o meio rural ele é diferente. Mas até então, ele é um supridor do meio urbano. Vou te colocar um detalhe muito simples. Nós fornecemos água límpida, botamos na sua caixa d'água e você faz as suas necessidades e joga lá no rio. Olha aqui. Agora eu digo,
Em que momento que o produtor rural recebeu R$ 1 pela água produzida, pelo oxigênio produzido, pela arara que está lá? Precisamos inverter isso. Aí entra o pagamento de serviços ambientais. E uma das culpas disso é, na verdade, por exemplo, as hidrelétricas que usam a água, as próprias empresas que trabalham com produção, com distribuição de água. Você não vê uma empresa que lida aqui com a água no meio urbano, ela com a ideia de produzir água, ela distribui água. E o pouco que nós pudéssemos colocar ali de impostos que viesse reverter para o meio rural, seria muito vantajoso para nós. Mas o meio rural não tem tanta influência política quanto o meio urbano, e o senhor falou aí das disparidades na questão de impostos, na questão de legislação. Então, a gente não vê, a um curto prazo, uma mudança nesse cenário? Ou o tetraedro é algo que existe para colocar essa visão da academia, mas esses empecilhos do dia a dia mostram que essa realidade tende a perdurar por mais tempo? Sim. Agora, é muito interessante que aqui no Espírito Santo, especialmente, eu fui chamado para contribuir num projeto de governo. Então, parece que os nossos políticos estão se sensibilizando, né, no sentido de inserir o meio ambiente de uma forma diferenciada, o meio rural. E com o agronegócio, o pessoal percebeu a importância, né, do meio rural. E principalmente também porque os nossos recursos naturais estão acabando. Não, onde nós vamos? Eu lembro, numa época, o pessoal queria buscar água aqui no Rio Doce. Vitória, fazer um sistema de buscar água no Rio Doce. Só que eles esqueceram que o dia que falta água em Vitória, eles foram no Rio Doce, também não tem água no Rio Doce. Então nós vamos para onde? Você entendeu? Aí é aquela ideia do barco. E está uma coisa assim muito preocupante, que a velocidade está muito alta. Os fatos naturais estão ocorrendo de uma velocidade muito alta. Quem está enxergando o campo... Olha, eu nunca vi debate nenhum no mundo sobre falta de alimento na Europa. E hoje estão debatendo. Comida. Eu estou indo para a África, sabe por quê? Produção de alimentos. As empresas de hidrelétricas estão sendo assoreadas com 5 anos, quando a perspectiva, os projetos dos engenheiros eram de 30. A qualidade da água está criando um problema, que são as macrófitas, plantas aquáticas que surgem. Eu tenho receio de tomar água tratada por aí, porque na verdade é captada pelo rio, um rio às vezes poluído, coloca lá algum produto que decanta a argila e solta para nós. Nós estamos vivendo um caos. E aí eu acho que o CREA, a multa, com esses debates, altamente importante nós trazermos isso para a nossa engenharia, para os nossos colegas, no sentido de nós pensarmos um pouquinho fora da caixa. Desculpe dizer isso. Porque a situação que a gente vivencia hoje no Brasil não é diferente, só que a gente é uma grande fazenda, né? Sim. E o mundo já tem uma limitação. A gente Sim. ainda está bem porque a gente consegue produzir alimento. Sim. Pois é, professor, ficou alerta e fica essa grande lição, né? De que a gente precisa pensar fora da caixa e trazer soluções para essa questão, porque cada vez mais a gente caminha por uma situação preocupante. Professor, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. É muito importante o senhor estar fazendo parte dessa série de palestras que comemora os 45 anos da Mútua Espírito Santo, que está pensando fora da caixa e já está promovendo esses debates, porque a situação requer que todos nós façamos um pouquinho a nossa parte. Eu convido a você, então, para participar do nosso próximo encontro dentro dessa série de palestras que comemora os 45 anos da Mútua Espírito Santo.